Olá, olá, estudante. Professor Mário Jones aqui. Vamos lá para a correção de mais um grupinho de atividades. Então, vem comigo. Então, primeira atividade aí. Observe as situações a seguir e classifique-as em diretamente ou inversamente proporcionais. O número de pessoas de um churrasco é a quantidade de carne em gramas que cada pessoa consumirá. Então, vamos pensar bem aqui, ó. Quanto mais pessoas, mais carne será consumida, né? Então, neste caso aqui, são grandezas o quê? Diretamente proporcional. Beleza. Letra B, o número de acertos de uma prova e a nota obtida. Uai, quanto mais acertos, maior é a nota. Então, isso daqui é diretamente proporcional. Número de erros de uma prova e a nota obtida. Bom, quanto mais erros uma pessoa tiver, menor vai ser a sua nota. Então, isso daqui vai ser inversamente proporcional. Letra D, o número de pintores e o tempo necessário para a pintura de uma casa. Pensa bem, se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou gastar menos tempo para pintar a casa. Então, essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. E, por fim, um percurso realizado numa velocidade de 50 km por hora em 10 minutos é a mesma distância realizada a 100 km por hora em 5 minutos. Bom, inversamente proporcional, porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui era só para avaliar se as grandezas eram diretamente ou inversamente proporcionais. Considere que 1 metro de tecido custa R$50. Pessoal, se 1 metro custa 50, 2 metros custa quanto? Custa 100. Bom, em 3 metros, 150. 4 metros, bom, 4 metros é 200, afinal, se 1 metro é 50, 2 metros é 2 vezes 50. 3 metros é 3 vezes 50. 4 metros é 4 vezes 50. Beleza, bem tranquilinho, fácil demais. Agora responda as questões a seguir com base nos dados apresentados da questão anterior. Ao duplicar a quantidade de tecido, o valor duplicou? Sim. Porque são grandezas diretamente proporcionais. E ao triplicar a quantidade de tecido, o que aconteceu com o valor? Ele triplicou. Por que ele triplicou? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, qual é a relação? Então, que tipo de relação existe entre as grandezas, metragem e valor? São grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Bem tranquilo, fácil demais. Uma fábrica de sapatos possui 25 funcionários, produz uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de horas se o número de funcionários for 50 para a produção da mesma quantidade. Pessoal, observa bem. Com 25 funcionários, gasta-se 10 horas. Com 50 funcionários, gasta-se X. Perceba o seguinte, eu tenho uma quantidade limitada de sapatos a serem produzidos. Se eu aumentar a quantidade de pessoas produzindo, eu vou diminuir o tempo de produção. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver multiplicando direto. Como assim? Vamos multiplicar aqui, ó. 50 vezes x é igual a 25 vezes 10. 25 vezes 10. Bom, 25 vezes 10 dá 250. Então, 50x. Então, ó, 50x é igual a 250. O 50 está multiplicando, vai passar dividindo. 250 dividido por 50, ó, simplifica. X igual a 5. 5 o quê? 5 horas.
Então, bem tranquilo, a alternativa correta é a letra C, dissertamos. Vamos lá, exercício número 5. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para os seus funcionários. E com a jornada, a produção mensal são 160 mil produtos. Então, 6 horas produz 160 mil produtos. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de horas diárias a serem necessárias para elevar a produção para 240 mil. Olha que interessante, para 240 mil serão quantas horas? Bom, se eu aumentar a produção, eu vou precisar de mais horas de trabalho. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar o quê? Nós vamos multiplicar cruzado, belezinha? Então, neste caso aqui, nós vamos... Deixa eu tirar essas daqui, ó. Nós vamos multiplicar cruzado. Beleza. X vezes 160 mil dá 160 mil x igual a 6 vezes 240. O 160 está multiplicando, vai passar dividindo. Ó, não vou fazer a multiplicação não, porque aí dá para a gente simplificar, fica mais simples. Ó, 0 com 0. Bom, 24 dá para dividir por 8. Então, se eu dividir por 8 aqui, dá 3. Então, aqui dá 3. Se eu dividir por 8 aqui, dá 2. Então, ficou 6 vezes 3 dá 18. Dividido por 2. E 18 dividido por 2 é 9. Então, a alternativa correta, letra D. Exercício 6. Em que velocidade um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Então, a 30 km por hora, ele gasta 6 horas. Então, em 2 horas, ele vai gastar uma velocidade x. Perceba o seguinte, para ele gastar menos tempo para fazer uma viagem, ele tem que aumentar a velocidade. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se são inversamente proporcionais, você multiplica direto. X vezes 2 é 2x. 30 vezes 6 é 180. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 180 dividido por 2 dá 90 km por hora. Alternativa correta, letra A. Exercício 7. Observe a receita para fazer um pudim no micro-ondas. São 2 latas de leite condensado, 6 ovos, 2 latas de leite. Agora complete o quadro a seguir. Então o quadro relaciona a quantidade de pudim que você vai fazer com a quantidade de ovos. Bom, um pudim gastam-se 6 ovos. Se ele for fazer 2 pudins, ele vai gastar 12 ovos. 3, ele vai gastar 18. E 4, ele vai gastar 24. Simples assim, sem nenhum mistério. Uma moto em movimento dirige-se aos limites de uma velocidade a 120 km de distância de um ponto de partida. Sabendo que foram gastas 6 horas no percurso, assinale a alternativa que corresponde à velocidade média desse veículo. Bom, velocidade é distância sobre o tempo. A distância é de 120 quilômetros em 6 horas. Bom, 120 dividido por 6 dá 20. 20 o quê? Quilômetros por hora. A alternativa correta, letra C. Exercício 9. A velocidade de um carro com a velocidade média de 60 km por hora gasta 10 horas de viagem para percorrer uma distância de 600 km. Considerando essa mesma distância, assinale a alternativa que corresponde ao tempo que esse mesmo veículo gastará com a velocidade média de 100 km por hora. Bom, velocidade é a distância sobre o tempo. A uma velocidade de 100 km por hora com a distância de 600 km, qual é o tempo que ele irá gastar? Então é só multiplicar cruzado. 100 vezes t dá 100t. 1 vezes 600 dá 600. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Bom, 2 zero em cima, 2 zero embaixo. Temos que o t igual a quanto? T igual a 6. 6 o quê? 6 horas. Alternativa correta, letra D. E por fim, uma rodovia cuja extensão é de 15 km no mapa,
Sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que sua escala cartográfica é... Pessoal, escala é tamanho do desenho sobre o tamanho real. Bom, o tamanho do desenho, 10 centímetros. Tamanho real, 15 quilômetros. O que nós temos que fazer? Transformar quilômetros para centímetros. Transformar quilômetros para centímetros é trocar o quilômetros ali, ó, e acrescentar 5 zeros. Então vai ser 1, aí 15, aí ó, 10, né? 2, 3, 4, 5. Cancela 1 com 1, então a escala aí vai ser de 1 para 150 mil. A alternativa correta, letra A. Bem tranquilo, fácil demais. Até a próxima, pessoal.